Oi! No último vídeo que a gente postou aqui no canal, eu e a Camille falamos um pouco, a gente fez uma introduçãozinha sobre o Projeto BR, a nossa viagem pelo Brasil enquanto a gente trabalha como nômades digitais, né? Então a gente fez uma introduçãozinha, a gente falou por cima como que a gente teve a ideia e o que a gente pretende fazer. Agora, nos próximos vídeos que a gente vai postar, a gente vai falar mais em detalhes sobre cada etapa do planejamento do Projeto BR. Esse primeiro vídeo vai ser sobre o primeiro passo de todos, que é conseguir um trabalho remoto, para você enfim conseguir virar nômade digital. Eu vou falar tudo, todo o processo, vou contar todo o processo de o que eu fiz, de eu começar a pensar em um trabalho remoto, na verdade desde a minha formatura na faculdade até eu conseguir meu trabalho remoto, tá? Então fique ligado aqui nesse vídeo se você tiver qualquer dúvida sobre como conseguir um trabalho remoto, que aqui eu vou te explicar. E se ficar alguma dúvida no fim do vídeo ainda, pode, por favor, mandar comentários aqui que eu respondo, falando mais diretamente com vocês, nosso público, tá bom? Eu tô aqui sozinho porque é uma parte que eu fiz meio sozinho, então eu aproveitei que a Camille não tá em casa e eu vou gravar isso tudo. Então o tópico desse vídeo vai ser como conseguir um trampo remoto. Óbvio, tudo que eu falar vai ser bem específico para minha experiência como analista de dados. É um trampo que é bem específico, né? Os analistas de dados, eles são meio que 50% pessoas bem técnicas e 50% pessoas bem estratégicas. São pessoas que têm que ter um conhecimento de tecnologia, mas também tem que ter um conhecimento de negócio. Então, um negócio um pouco, é bem específico mesmo. É diferente de ser dev, desenvolvedor, é diferente de ser uma pessoa do comercial, assim, tá meio que no meio. Eu aprendi que pro meu estilo para as minhas características, as minhas habilidades, analista de dados, análise de dados, BI, business analyst, esse tipo de cargo se enquadravam bem, assim, porque eu não sou uma pessoa 100% técnica, também não sou uma pessoa 100% estratégica, assim. Então, se você é como eu, aproveite esse vídeo também como uma oportunidade de entender como talvez aproveitar melhor as oportunidades que estão aí disponíveis para você. Se você também se entende como uma pessoa que não é 100% humanas nem 100% exatas e você quer conseguir trampar de forma remota, ganhando em dólar ou, enfim, ganhando melhor do que você ganha hoje, talvez esse vídeo também te ajude um pouco. Então eu quero colocar para vocês agora uma linha do tempo aqui, vai ficar aqui em cima, do meu trajeto, da minha trajetória. Começando em junho de 2019, quando eu me formei como engenheiro mecânico. Eu não tinha nada muito engatilhado depois de me formar, então eu voltei para o Brasil em setembro de 2019, estava com o coração meio partido assim, porque eu não tinha conseguido nenhuma oportunidade muito boa logo depois da faculdade. Eu achei que eu ia conseguir, mas isso é papo para outro vídeo. Eu voltei para o Brasil em setembro de 2019, 3 meses depois de me formar, e eu tava muito sem noção do que eu ia fazer, do que eu ia conseguir. Eu tava em alguns processos seletivos de trainee, que parecia ser um bom match com o meu perfil, e aí eu cheguei nas etapas quase finais assim do trainee da Alpargatas e da Embraer, eu lembro muito bem. Da Stone também, eu acho, mas não passei. Então, em janeiro de 2020, eu consigo o meu primeiro trampo com análise de dados, que foi aqui no Porto de Santos, na BTP, Brasil Terminal Portuário. Eu não sabia direito o que eu queria fazer, basicamente eu caí de paraquedas nesse trampo, mas isso é um ensinamento também sobre esse mundo da análise de dados. Se você tem uma formação em exatas e você tem uma faculdade muito boa, você sempre vai ter a possibilidade de entrar no mundo da análise de dados, porque pelo menos agora, eu tô falando em 2026, mas de 2020 até 2026 eu vejo que ainda, se for uma bolha, ainda não estourou. Ainda tem muita gente precisando de analista de dados para suas empresas. Então, para quem faz exatas está um pouco em cima do muro, não sei o que eu faço, não quero trabalhar em banco, não consigo trabalhar em engenharia diretamente, não quero trabalhar em indústria, não quero trabalhar em consultoria. Bom, talvez a análise de dados seja uma coisa boa para você.
No meu caso eu não escolhi, só caiu no meu colo, eu estava desesperado para conseguir um trampo, apareceu a análise de dados. Então agora a gente vai pular na linha do tempo de janeiro de 2020 até junho de 2024. Eu morava em São Paulo até pouquíssimo tempo atrás, com dois amigos meus, o Rod e o João. O João é fisioterapeuta, mas o Rod trabalha exatamente com a mesma coisa que eu, com análise de dados. E em junho de 2024. O Rod conseguiu um trampo remoto para uma empresa gringa. E aí eu passei, assim, os próximos meses meio que analisando se durava, né, se estava dando certo, se ele parecia feliz ou não com o trampo, se os caras realmente estavam fazendo pagamentos pro Rod ou não. E aí quando eu vi que estava dando tudo certo sim, que o Rod estava feliz e etc. Aí eu sentei com o Rod em agosto, 2 meses depois, para trocar uma ideia sobre como ele tinha conseguido, o que ele fez para conseguir esse trampo remoto. E quando eu sentei com o Rod para trocar essa ideia, enquanto ele falava, eu ia anotando as coisas que ele falava no Google Doc. Esse Google Doc eu usei, depois dessa conversa, eu usei como referência para eu conseguir o meu próprio trampo remoto. Foi bem importante eu ter anotado tudo que o Rod falou. E eu posso deixar um link aqui para esse Google Doc para vocês acessarem. Eu acho que, tipo assim, são coisas muito específicas pro que eu precisava na época. É muito pessoal. Mas talvez, se servir para uma pessoa, já vale, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês também. E aí, basicamente, o que teria sido a forma melhor, né? A forma mais eficiente para me facilitar conseguir um trampo remoto? A partir daquela conversa com o Rod, qual que teria sido a melhor forma de prosseguir depois daquela entrevista, vou chamar de entrevista que eu fiz com o Rod? Teria sido eu começar a agir em cima daquelas notas que eu escrevi no Google Docs instantaneamente, né? Foi isso que eu fiz? Não, não foi. Eu passei os próximos meses, depois de agosto de 2024, muito ocupado. Eu tinha acabado de começar a namorar a Camille. Eu lembro que entre agosto de 2024 e outubro de 2024, eu acho que eu passei tipo 8 fins de semana sem pisar em casa, assim. Foi uma loucura. Basicamente não fiz nada, não procurei emprego. Eu estava muito infeliz no meu trampo, mas mesmo assim eu não estava procurando, porque eu estava bem ocupado no meu tempo livre. Foi só lá em março de 2025, depois do carnaval de 2025, que eu fui realmente procurar trampo, usando as notas do meu amigo Rod como referência. Aí agora eu vou dar o gabarito para vocês do que fazer, do que eu fiz e deu super certo para conseguir um trampo remoto, beleza? Com análise de dados e trabalhando para uma empresa gringa. Eu usei somente o LinkedIn. Eu sei que tem outros sites. Hoje em dia tem até sites que agregam vagas, que usam bastante IA. Eu não usei esses, eu usei o LinkedIn porque é a coisa que eu já estava mais familiarizado, já conhecia mais ou menos como que o algoritmo funciona. Já usei outras vezes e consegui emprego outras vezes, então eu usei o LinkedIn. Eu melhorei muito o meu LinkedIn. A gente às vezes não tem noção da diferença que faz ter um LinkedIn muito organizado. Às vezes você vai ser um gênio, mas se você não estrutura, se você não consegue mostrar via o seu LinkedIn que você é um gênio, ou que você fez coisas incríveis já na sua vida, os caras vão contratar um cara que não é um gênio, que não fez coisas incríveis na vida dele, mas que consegue se vender melhor pelo seu LinkedIn. Então, eu melhorei muito o meu LinkedIn. Como eu melhorei muito o meu LinkedIn? Primeiramente, eu adicionei números, eu quantifiquei as minhas experiências passadas. Então, se antes eu colocava, eu fiz isso aqui, eu melhorei, eu ajustei, eu limpei, fiz qualquer coisa em tal sistema, em tal planilha, em tal relatório. Se você colocar, mesmo que seja uma estimativa, mas se você colocar números, se você falar, eu dupliquei a eficiência de tal pessoa, eu cortei pela metade o tempo que se gastava fazendo tal coisa, dá um impacto muito melhor, porque a pessoa quer saber, a pessoa que está lendo lá o seu perfil e que vai te contratar, ela quer saber concretamente como que você vai melhorar a empresa dela. Então, fica muito mais claro qual que é o impacto de um candidato na sua empresa se você já tiver números de experiências passadas daquele candidato. Eu também mudei tudo que estava em voz passiva no meu perfil para voz ativa. Pode parecer uma besteira, mas é muito diferente você ler
Eu não consigo pensar em nenhum exemplo agora, mas é muito diferente você ler no LinkedIn de uma pessoa uma coisa escrita em voz passiva e uma coisa escrita em voz ativa. Eu construí um portfólio, eu usei o Notion. Se você quiser saber mais como fazer isso, comenta aí que eu posso explicar melhor. Mas eu usei o Notion para criar um portfólio de projetos. Eu já trabalhei em 5 empresas diferentes com análise de dados, certo? Então eu já fiz coisas muito legais dentro dessas empresas. Naquela visão do LinkedIn de experiências profissionais, não tem muito espaço para você ser super específico, anexar imagens de relatórios ou explicar como que você fez, qual que foi o processo. Então eu criei um portfólio, eu posso linkar ele aqui também, que é público, qualquer pessoa com o link pode abrir, e onde eu explico acho que eu coloquei 9 projetos, os 9 projetos mais legais que eu já fiz de análise de dados em outras empresas que eu trabalhei, antes dessa que eu tô agora. E eu expliquei direitinho, tintim por tintim, de uma forma que mostre para a pessoa que quer recrutar um analista de dados, exatamente o que ele quer ver. E eu coloquei em destaque no meu LinkedIn também. Recomendações. Eu pedi recomendação para pessoas que já trabalharam comigo e que eu sabia que dariam recomendações para mim. E aí, você pode ser criativo, você pode pensar em diferentes níveis hierárquicos, você pode pensar em, sei lá, uma pessoa que já foi seu chefe, uma pessoa que já foi seu estagiário. Você pode pensar em uma pessoa, no meu caso, eu queria colocar alguém que trabalhou comigo no Brasil, alguém que trabalhou comigo nos Estados Unidos. Óbvio, se você conseguir uma recomendação de um CEO, de um ultra líder, assim, ou de uma pessoa até que já é bem mais velha, que tem muito mais carreira que você, vale muito, né, também. Então, pensar nessas coisas, recomendações. Eu traduzi tudo do meu perfil para inglês, isso é meio óbvio, né, se você está procurando um trampo remoto na gringa, os caras não vão se dar o trabalho de ler um perfil todo em português. Eu incrementei o meu perfil com sessões que eu achei que talvez fossem interessantes para um recrutador. Então, eu adicionei sessões novas com reconhecimentos, bolsas que eu recebi durante a faculdade e o mestrado, congresso, publicações, projetos pessoais, tudo que talvez pudesse ser entendido como uma melhoria ao meu perfil e uma coisa que talvez possa agregar a alguma empresa. Eu adicionei lá. Eu adicionei palavras-chave na minha bio do LinkedIn, pensando em otimização para SEO, que é o Search Engine Optimization. Então, tipo assim, muitas vezes, quando um recrutador está procurando uma pessoa para uma vaga, ele não vai ele mesmo entrar lá no LinkedIn e olhar candidato por candidato. Não, muitas vezes ele vai usar uma inteligência artificial, infelizmente, para filtrar. Então, se ele está procurando alguma pessoa para ser analista de dados e é extremamente crucial para aquela vaga que a pessoa conheça de Python, ele não vai abrir candidatura por candidatura e ver, esse aqui não tem Python, joga fora, esse aqui tem, continua. Não, ele vai usar uma ferramenta de IA e se não tiver Python escrito na biografia lá do LinkedIn da pessoa, de uma porção de candidatos, esses candidatos vão ser excluídos por IA. Então, coloquei palavras-chave muito interessantes na minha bio. Eu também, para fechar essa parte das melhorias no meu perfil, eu também adicionei fotos comprobatórias de tudo o que eu fiz, todas as experiências que eu falei que eu tive, eu adicionei fotos. Para meio que não dar uma impressão de que, eu posso estar falando qualquer coisa, sabe? Principalmente eu que tenho uma coisa muito específica que foi me formar na graduação em outro país. Eu queria que não restasse nenhuma dúvida de que realmente isso aconteceu, então eu coloquei fotos da formatura. E aí eu vou colocar um link pro meu perfil do LinkedIn aqui para quem quiser ir lá dar uma olhada. Eu já falei que eu usei só o LinkedIn, eu já falei como eu melhorei meu perfil no LinkedIn, agora eu vou falar como eu usava o LinkedIn, como eu fazia a minha prospecção ativa de vagas no LinkedIn. Essa parte é um pouco mecânica, você tem que aprender que se você está buscando uma vaga na gringa, é meio que nem fazer dieta ou treinar. É um pouquinho todo dia e é um negócio que tem que ficar na tua rotina, assim, é mecânico. Você não vai abrir uma vez por mês e conseguir a vaga dos seus sonhos, você vai abrir um pouquinho todo dia. Vai ter dia que não vai ter nenhuma vaga nova, porque você já viu todas, as que tinham disponíveis dentro dos seus filtros, que tem que ser muito restritos, eu já vou falar disso. E tudo bem, não vai ter nada novo, você usa o seu tempo para melhorar o seu perfil de outra forma. Já vou explicar. Então, sobre a prospecção ativa de vagas.
Primeiramente, interagir muito com qualquer pessoa, tipo assim, e qualquer coisa. Então, lá na home lá do seu LinkedIn, vai ter um monte de publicação falando um monte de coisa. Mano, dá umas curtidas aleatórias em tudo, comenta no que der, compartilha o que der, porque meio que o algoritmo entende que se você está muito ativo e tem muita gente interagindo com você, você é uma pessoa mais relevante e talvez você apareça mais em buscas de vaga, tá? Se conecte com pessoas aleatórias todo dia. Tipo assim, eu mandava, mano, sem vergonha nenhuma, eu mandava, sei lá, o limite de convites de conexão todos os dias. Tinha vários dias que eu atingia o limite de solicitações de conexão e o LinkedIn falava, ó, você só vai poder mandar mais solicitações de conexão amanhã, tá? E é isso. Eu li em vários lugares que é super importante você ter uma rede muito grande. O que acontece? Se uma pessoa está contratando uma pessoa com o seu perfil e tem uma pessoa que é conectada a um amigo seu no LinkedIn, você vai provavelmente olhar com melhores olhos aquela pessoa que está mais perto da sua rede do que uma pessoa aleatória que não está nem perto da sua rede, entendeu? Então é importante você estar na rede da maior quantidade de pessoas possível. Esse é o Pepe. É importante você estar em muitas redes e principalmente de pessoas na sua área, né? Na área de análise de dados. Vai fuçando tudo que tem de pessoas que trabalham com análise de dados perto de você e vai expandindo essa sua rede para você aparecer mais. Filtros, muito importante, filtros. Quando eu pesquisava vagas, eu pesquisava especificamente. Eu procurava especificamente localização remoto, mas país Brasil. Isso, mano, isso foi uma virada de chave quando eu percebi. Eu tava procurando localização remota e empregos tipo na França, na Alemanha, na Itália. E o que acontece? Eu não era chamado para nada, porque provavelmente é uma empresa francesa, alemã, italiana que está procurando para vagas remotas dessa própria empresa. Só que tem muito BO de documentação, né? Se você em outros países. Então acontecia muito de tipo, eu via uma vaga muito legal que combina muito comigo na Alemanha. Só que na descrição, se você lia o tintim por tintim da descrição, estava escrito que você tinha que ter certificação XYZ em alemão, que eu não tinha, obviamente. Então eu me ferrava. Se você procura vaga brasileira com localização Brasil, eu não lembro agora como que é a distinção ali de localização para tipo de vaga. Mas se você coloca tipo de vaga remoto, localização Brasil, você tem certeza de que a pessoa está procurando pessoas brasileiras. E isso é muito importante. Você tem que estar procurando vagas brasileiras. No meu caso, eu consegui um trampo que é onde eu sou CLT numa empresa gringa. Porque a empresa é gringa, mas ela tem representação jurídica no Brasil. Que pra mim funciona otimamente, assim, porque eu não tenho que me preocupar com... Que nem o Rod, ele tem um contador. Eu não preciso ter um contador para fazer os depósitos lá para fazer meus impostos. Para mim ficou bem simples, porque eu sempre fui CLT, né? Então eu continuo CLT, eu continuo tendo 13º, tudo garantido por lei, VR, VA e numa empresa gringa. Então para você conseguir ser CLT numa empresa gringa é só desse jeito. Vaga remota, mas localização Brasil. Outro filtro, eu coloquei... Isso é muito importante de entender também. Eu tava insatisfeito no meu trampo, eu tava na Companhia das Letras, eu tava insatisfeito no meu trampo, mas eu não tava morrendo de infelicidade. Não foi nem de longe o pior trampo que eu já tive. Então, eu coloquei como filtro que o salário que eu queria tinha que ser o dobro do que eu tava ganhando na Companhia das Letras. Porque, tipo assim, eu não tava desesperado. Pela primeira vez na vida, eu tava num trampo e eu tava querendo mudar de trampo, mas eu ainda não estava desesperado. Eu consegui aguentar mais uns meses lá. Então isso fez com que o próximo passo que eu desse fosse um passo maravilhoso pra minha vida e não só um passo lateral, entendeu? Então eu coloquei como filtro o salário o dobro do que eu tava ganhando na Companhia das Letras. Último filtro, eu não estava buscando vagas com candidatura simplificada. Pode ser tentador, porque é muito mais fácil dar aquele cliquezinho lá, mas
é muito mais gente tentando, né? Como é candidatura simplificada, acho que até um bot consegue aplicar. Então fica, mano, um fluxo muito grande de pessoas se candidatando e eu nunca recebi uma resposta para uma vaga de candidatura simplificada. Então, não candidatura simplificada, candidaturas normais, que você tem que clicar e ir até o outro site e aí fazer o processo passo a passo. Com o detalhe de que eu usava muito o IA para fazer essa parte da candidatura. Então, eu ensinei uma IA específica, tudo sobre o meu perfil. Falei, mano, acho que eu devo ter... Obviamente, coloquei tudo no meu currículo, coloquei, mano, perfil profissional, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu busco, o que eu não busco. Acho que coisa até da minha infância eu devo ter colocado ali, para ela entender perfeitamente quem eu sou e o que eu tava buscando, o quão bom eu era nas coisas. Aí essa IA sabia exatamente quem eu sou e o que eu estava buscando. Então sempre que eu aplicava para uma vaga que não era de candidatura simplificada, ou seja, é uma vaga que exige um investimento de tempo, porque você vai ter que ler quais são as perguntas específicas daquela vaga, às vezes você vai ter que escrever uma carta de apresentação. Tudo isso, todo esse trabalho, era cortado 90% porque eu usava IA. Eu pegava a lista de perguntas da candidatura específica daquela vaga e eu mandava pra IA. E aí eu falava assim, responda como se você fosse eu. E aí ela mandava a resposta, eu colava lá na candidatura. Simples, mano. É o que salvou minha vida, porque, pô, a gente que tem a rotina super corrida, a gente não tem tempo de ficar escrevendo uma redaçãozinha pro candidatura. Pô, você vai diminuir muito a quantidade de vagas que você consegue aplicar por semana. E, tipo assim, é super importante você aplicar para vaga o quanto antes, né? Tipo assim, tem uma janela. Se você aplicar para uma vaga, sei lá, acho que uma semana depois do que ela abriu, a chance de você ser chamado é muito melhor do que se você aplicar um dia depois do que ela abriu. Então, se ajude e utilize a inteligência artificial pro seu bem. Então, beleza. Continuando a falar sobre como eu usava o LinkedIn. Eu não ficava todo o meu tempo livre no LinkedIn, não. Eu não era tão dedicado assim, eu não tenho essa dedicação toda. Eu acho que eu fazia, umas 5 horas de prospecção ativa no LinkedIn por semana, talvez. E 2 horas de melhorias no meu currículo e em projetos pessoais. E eu vou deixar isso aqui bem grandão nesse vídeo, porque é uma das lições mais importantes sobre conseguir vaga remota. Não basta você querer muito trampo e passar todo o seu tempo fazendo prospecção ativa de vagas. Você tem que dedicar algumas horas a se tornar exatamente o tipo de profissional que o seu empregador ideal está buscando. Crie projetos pessoais que te aproximem da vaga que você quer, como se você já estivesse trabalhando para a empresa que vai te contratar. Documente todo o processo. Então foi isso que eu fiz. Eu criei um projeto pessoal, no meu caso, me foi dito que era importante eu ter lá no meu portfólio um projeto de ponta a ponta. Então, pegar o dado em alguma base de dados pública, fazer uma limpeza, extração, o ETL, a limpeza dos dados e fazer algum tipo de transformação daqueles dados e jogar ele em algum serviço de BI, então Power BI, Tableau, Looker da vida, colocar um dashboard daquelas informações que você buscou na base pública. Então, no meu caso, eu criei um dashboard baseado em dados do Spotify e YouTube Music, meio que para entender qual era o maior artista brasileiro. E aí eu peguei dados de uns 15 artistas diferentes de umas bases públicas do Spotify e do YouTube Music. E acho que eu tentei buscar dados de ingressos, de venda de ingressos, não achei, não existe base pública para isso. E eu joguei num dashboard usando, se não me engano, acho que foi Python. Joguei os dados no BigQuery e do BigQuery eles iam direto pro Looker. E aí coloquei no meu portfólio. Isso foi super importante. Meio que uma lição de humildade, assim, você tem que se vestir pro emprego que você quer e não pro emprego que você tem, já é uma questão de mentalidade um pouco. É meio doido, posso falar mais disso também, mas é meio doido, quando você tá só lá martelando e esperando aparecer a oportunidade, parece que as coisas rolam um pouco mais devagar. Quando você se coloca à frente da oportunidade, acho que ela fica meio inevitável, é muito, muito louco isso mesmo.
Estamos chegando agora aos últimos pontos aqui dessa linha do tempo. Em julho de 2025, depois de 4 meses buscando vagas ativamente com esse método que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eu recebi um convite, não um convite, né? Tipo, eu busquei ativamente essa vaga na Vox, que é a empresa que eu tô agora. E aí eles me convidaram para participar do processo seletivo. Então eles gostaram do meu perfil, eles falaram, bora. Aí eu comecei o processo seletivo que durou 1 mês. Muita coisa. Eu vou falar agora sobre como eu me preparei durante o processo seletivo. Eu basicamente passei a me dedicar 100%, todo o meu tempo livre era dedicado ao processo seletivo da Vox. Então eu fiquei meio maluco, era só isso, eu ia pro trabalho e voltava do trabalho, eu estudava para o processo seletivo. Porque eu sinto que quando eu tenho um objetivo muito grande, eu tenho que me preparar 200%. Eu preciso estar mais preparado do que eu necessito para eu me sentir confortável. Então, passei todo o meu tempo estudando para as entrevistas. Eu estudei tudo sobre a empresa, eu li tudo que tinha escrito sobre a Vox no próprio site dela, no Glassdoor, no LinkedIn. Tudo que eu achei sobre a Vox eu estava lendo para me preparar, para entrar na mentalidade de tipo, eu já tô lá dentro, sabe? Eu estudei os entrevistadores, isso eu acho que é um grande ponto também. Li tudo o que existia de informação sobre os meus entrevistadores no LinkedIn. Eu fiz conexão com eles no LinkedIn. Eu pedi para a IA criar um simulado da entrevista deles comigo. Então eu colava informação por informação do LinkedIn dos meus entrevistadores, tipo literalmente, eu pegava os textos, todo o texto que tem no LinkedIn da pessoa, jogava na IA, que nem eu fiz comigo, né, para ela entender perfeitamente quem eu sou. Eu fiz com os meus entrevistadores e eu falava assim para a IA, cria agora 10 perguntas que essa pessoa vai fazer para mim amanhã. E eu também estudei profundamente o ramo da empresa em que eu queria entrar, a Vox, e os competidores. Eu realmente, eu fiz muita coisa. Eu tentei tapar buracos, então coisas que eu sabia do meu perfil que não eram tão boas, eu aperfeiçoei nesse meio tempo. Eu me tornei a pessoa ideal para a vaga que eles estavam buscando nesse 1 mês de processo seletivo. E agora, no último ponto da linha do tempo aqui, agosto de 2025, eu consegui a aprovação, consegui meu trampo remoto, me demiti da Companhia das Letras e vim morar em Santos com a Camille. É isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas que vocês tinham sobre trabalho remoto, como conseguir um trabalho remoto e como virar nômade digital. O próximo vídeo vai ser sobre como a gente fez para escolher se a gente ia viajar de motorhome ou se a gente ia viajar pingando de Airbnb em Airbnb. É um vídeo muito legal que vocês vão gostar muito também, tá? Muito obrigado novamente e até a próxima. É assim que eu falei que ia fazer?